Olá, tudo bom? Aqui é Pedro de Carmo, da Dank Consultoria, e hoje a gente está com um convidado super especial, onde a gente vai tratar um pouquinho mais sobre o café. Então, Alex, muito obrigado pela sua presença e vamos falar um pouquinho mais do que você tem enxergado sobre o café e você contar um pouquinho mais das suas experiências, como que é o seu trabalho, com que você trabalha. Então, pessoal, meu nome é Alex, minha formação acadêmica é na área de tecnologia. Eu sou formado em ciência da computação e acabei entrando na área comercial de café. Hoje eu trabalho numa exportadora de café e hoje estou bem envolvido com a área de derivativos, tanto com futuros de mercadoria, opções de mercadoria, também na parte cambial, com dólares e outras moedas. E tenho ajudado a fazer o gerenciamento de risco com a análise da exposição cambial e física da empresa que eu trabalho. Show de bola, Alex. Então, acho que você vai ter bastante experiência para passar aqui para a gente, informação, nesse bate-papo nosso sobre o café. Bom, então aqui a gente trouxe alguns prints nesse slide, né, para ajudar a gente com a informação. E nessa primeira página a gente vê, né, a curva futura, a curva do café em si, né? E aqui eu trouxe alguns códigos comparando, né, a curva de hoje, o preço futuro mais recente, né, que vamos dizer assim, com as curvas futuras que a gente tem já aberto preço, vamos Uhum. dizer assim. Então, o que a gente consegue notar é que a curva futura do café, ela está em uma descendente, ou seja, os preços hoje são muito mais caros do que o preço futuro. E o café, nesses últimos 2, 3 anos, né, Alex, se você, por favor, me complementa ou faça alguma colocação que seja necessária, mas o café, nesses últimos anos, tem variado muito o preço, né? Tem tido uma volatilidade muito alta, inclusive chegou a bater as máximas, né, dos últimos anos, muito por conta da condição climática, né? Acho que o ano passado aqui no Brasil, a gente teve uma quebra muito forte por conta de geada, falta de chuva e outros fatores. Isso fez com que o preço subisse muito, né? Principalmente o ano passado. E de alguns meses para cá, a gente teve um aumento desse preço, né? A gente observa que em julho estava perto de 200 cents por dólar por libra, e hoje já está batendo aí os 230, né? 232. E daí, a gente debatendo, né, Alex, você fala um pouco por que aconteceu desse movimento dos preços recentes do mercado café, se você quiser fazer alguma colocação. O que eu tenho acompanhado nos últimos meses aí, em relação ao fundamental do mercado de café, é que a safra desse ano, que era projetada para ser uma safra cheia, ou seja, uma safra grande, ela, na verdade, não será tão grande quanto as projeções de bienalidade positiva, que é o que acontece com o café. Explicando um pouco melhor, o café é uma planta que, principalmente o café arábica, que é o café mais produzido aqui no Brasil, ele tem uma característica de que, em determinado ano, ele produz muito café e no ano seguinte ele não produz tanto café. Então, nós temos uma bienalidade positiva, ou seja, uma safra cheia, uma safra baixa, uma safra cheia, uma safra baixa. E aí, só de curiosidade, para poder entender por que acontece isso, na planta, quando você tem lá o caule dela, você tem as hastes, e naquelas hastes ali formam-se as folhas, né? E nas folhas depois nascem os brotinhos de café, que é a sementinha mesmo. Então, onde nasceu café em determinado ano, naquele galho ou naquele pedacinho do ramo de café que nasceu um grãozinho, uma fruta no ano que vem aquela região não produz. Então, se você coloca uma grande carga para a planta e ela produz bastante café, quer dizer que no ano que vem, naquele pedacinho do ramo, ele não vai produzir aquele café, aquela semente. Então, é por isso que tem, na qualidade, na espécie do café arábica, que é o que nós comercializamos aqui no Cerrado Mineiro, a gente tem essa característica de que determinado ano é uma bienalidade positiva, que é uma safra cheia, e no ano seguinte é uma safra menor. Então, esse ano de 2022 era caracterizado no Brasil, com população
cafeeira, num todo, como uma bienalidade positiva. No entanto, com a seca que ocorreu em 2021, ali por volta de agosto, setembro, que é exatamente o momento que nós estamos agora, aquela seca daquele ano prejudicou, comprometeu significativamente a safra que nós estamos colhendo agora. Além do mais, que no ano passado nós tivemos geadas em vários pontos aqui do Brasil que comprometeram também o potencial produtivo da safra brasileira de 2022 e isso tudo formou um cenário de que a oferta de café seria mais restrita. Então, geralmente a gente tinha no passado uma grande oferta de produto e acabava que, com as projeções posteriores, a gente tinha condições de prever mais mercadoria. E acabava que a curva do café na bolsa sempre estava numa curva ascendente, ou seja, em carrego. Com a quebra desse ano e a iminente falta de mercadoria que pode ocorrer, a curva da cotação de Nova York se inverteu. Ela saiu do carrego e ela declinou, ou seja, ela ficou mais cara no preço à vista e ficou mais barata no preço futuro. Por quê? Porque tinha muita gente preocupada em se abastecer, em achar alguma maneira de garantir o seu café ou o seu financeiro para comprar o café quando necessário. Então, por isso que, na minha visão, o preço do café entrou em um estado invertido, como a gente fala, uma curva invertida, onde o curto prazo está mais caro do que o longo prazo. É por Perfeito. aí. Bem bacana a sua explicação e acho que fica claro, né, nesse movimento aqui, vamos dizer, de abril até aqui, onde existiu uma expectativa de... Pedro, só um minuto. A Oi. sua ponderação tem que começar ali em outubro. Em outubro, no lado mais esquerdo do gráfico. Ali Ah, é sim. ninguém sabia ainda que iria quebrar. Então, o mercado veio, quando sentiu a quebra, que foi novembro, ele subiu fortemente, caiu um pouco no finalzinho do ano, deu mais um susto enorme em fevereiro, que foi o pico dele, Uhum. tá? Com a entrada da safra brasileira, que começa em abril e vai até final de agosto, final de setembro, Sim, e tem oferta de café, naturalmente tende a cair o preço do isso. café de oferta, mas esse ano aconteceu de que a análise ela se saiu um pouco da média, porque mesmo num cenário de safra, ainda temos preços nominais em valores muito altos para Para períodos a de safra. condição de safra que tem alta oferta, né? Isso, correto. Era justamente isso que eu gostaria até de validar com você, mas então, assim, se a gente olha principalmente de abril para cá, teoricamente, no começo de março havia chuva, poderia ter ainda uma expectativa que a safra poderia vir boa, né? E daí, conforme ela foi vindo e chegando em julho e percebeu que de fato não haveria uma boa safra, talvez possa ter sido esse rush aqui desses últimos meses para cá, não? Isso. É. Você tem razão. O que Uhum. aconteceu de março, o SGA projetou para a safra brasileira 63.400. Deixa eu até É, confirmar o número aqui. tem Eu já até te... aqui no próximo slide, é isso mesmo. 64.300. Isso. E foi uma projeção até otimista do SGA Otimista, também acho. para a safra brasileira. Uhum. E, e todo mundo acreditando que todo mundo não, assim, menos os produtores, alguns agrônomos, acreditando que teria toda essa oferta, os preços vieram para baixo e na medida que a safra foi se desenvolvendo e sentindo o tamanho da quebra, o preço do café voltou a subir a partir ali de 2 semanas atrás, a partir de agosto, por aí, o preço do café já voltou a subir bastante. Sim, exatamente. E é interessante isso, né? Que acho que eu já fiz alguns vídeos falando sobre clima e principalmente café, que o café, por ser uma planta perene, né? Ela demora para reagir, é diferente de uma soja que, perdi essa soja esse ano, no próximo ano eu tenho outra, né? Então, que é plantas de curto prazo, vamos dizer assim, né? Então, Correto. o café ele demora para reagir e voltar a ter uma boa produção.
Então, se ele sofreu com geada, né, chuva de pedra, seca, ou qualquer um desses intempéries climáticos, isso demora para ele reagir e trazer de novo uma boa produtividade. Então, quando a gente vê de fato esse número muito alto, perto da condição que de fato a gente teve o ano passado, né, é de se estranhar. Até que eu coloquei aqui como um comparativo. A Conab, a previsão dela em maio era de 53 milhões de sacas, muito abaixo do que o próprio USDA coloca, né? E acho que Exatamente. pode E falar. essa diferença toda entre os números, e aí entra a Conab, entra o IBGE, entra safras e mercados, ou seja, tem várias entidades, bancos, como o Rabobank, pessoal, todo mundo atento às estimativas de vários bancos, Uhum. são discrepantes. Sim, E isso talvez começa a não ajudar, ou seja, sim. começa a prejudicar uma análise de commodity para que fique um pouco mais previsível em relação aos preços e até manter uma volatilidade saudável. No Uhum. entanto, o que esses números provocam, na verdade, é o oposto, uma maneira muito boa para que se entre especuladores tentando aproveitar dessas brechas, desses Uhum. números, e acaba que o mercado fica muito, muito volátil. Com certeza. No cenário do café, principalmente, nesse momento, nós estamos em um momento de mercado climático. O que é Uhum. isso? Como nós estamos finalizando a colheita da safra de 2022 e, e a expectativa já é olhar para a safra de 2023, o Uhum. que determina uma safra boa ou não no próximo ano é a condição que as lavouras chegarão até lá. E Sim. para que ocorra de uma maneira satisfatória a projetar uma safra ou a gerar uma safra boa o ano que vem, passa por algumas etapas de que a planta precisa para poder se consolidar até lá. Ou seja, nesse momento agora, o que mais se percebe na análise da commodity do café, além dos fatores fundamentais, técnicos do dia a dia, é uma análise sobre o mercado, ou sobre o clima, ou seja, sobre as chuvas que estão por vir nos próximos dias, próximos meses, que serão muito importantes para garantir a florada e o pegamento dos brotos para a geração de uma boa safra no ano que vem. Então, acaba que a informação ela é muito importante nesse momento e quem detém ou quem pode trabalhar essa informação acaba tendo um coelho na cartola bem maior do que o produtor, do que as trades em si, que trabalham com a margem bem estreita. Perfeito. E daí, só complementando um pouco mais esse nosso ótimo debate, eu trouxe aqui também dois gráficos interessantes, onde nesse gráfico aqui ele mostra a progressão da colheita, né, o quanto já colheu no total, né, e a gente vê que está muito próximo da média, né, até o dia 11 de agosto mais ou menos, já tinha 84% da colheita total feita, sendo que a estimativa da Conab para esse período era de 94%, quase a totalidade. Mas acho que o mais interessante seria esse gráfico de comercialização, onde a gente vê, por exemplo, aqui essa curva mais acima é a curva do ano passado, essa curva amarela mais clara, que eu não sei se dá para ver muito bem, que acompanha bem próximo da curva do ano passado, é a de 2020, e elas estavam bem acima do que a gente está tendo hoje, né, que está bem próximo da média. E daí a minha dúvida para você, ou a gente deixa no ar, é o seguinte: será que a baixa comercialização que estamos vendo aqui é muito por conta que o produtor está segurando um pouco do produto que ele tem com a expectativa que o preço suba, ou de fato tem pouco produto no mercado e o que foi comercializado deu essa porcentagem baixa para esse gráfico? Acho que é uma junção dos dois pontos. Até porque, se você coloca um percentual de comercialização sobre uma projeção de safra muito alta, como acredito eu que é o número do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, 64.300, 64 milhões e 300, acaba que o percentual de comercialização fica menor mesmo. No entanto, o que eu tenho percebido é que, em conversa com alguns produtores,
eles estão focados em duas coisas nesse momento: finalizar a colheita e encontrar o melhor momento para negociar o café que está sendo entregue. Alguns produtores estão entregando cafés que foram comercializados no passado e têm compromisso de entrega agora, são as chamadas compras para entrega futura, e o café que está sobrando dessa produção, o produtor está tentando achar o melhor ponto de negociação. O mercado vinha há uns dias atrás, aí, há 2, 3 meses atrás, entre 1.280 e 1.350, e nessa última semana o mercado chegou a subir quase 11%, tocando a linha aí dos 240, acima da linha dos 240 centos por libra peso, e com o dólar a 5,10, 5,15, acabou gerando um preço nominal em reais para o produtor acima dos 1.380 reais, às vezes até 1.400, 1.450, dependendo da qualidade do café. Então, acho que o produtor, olhando esses preços nominais e olhando um pouco para o passado, ali em fevereiro desse ano, onde o café chegou a bater 252, se eu não me engano, ele está querendo achar o melhor ponto para a comercialização deste ano, imaginando preços de cafés acima de 1.450 ou melhor. Então, acho que está nesses dois cenários aí de retração na comercialização por esses pontos. Excelente, interessante, muito interessante mesmo. E daí eu copiei aqui também um parágrafo que tinha dentro desse relatório do Itaú BBA, onde ele coloca, né, sobre os custos de produção elevado, né, que a gente vem vendo nos últimos anos um aumento muito expressivo do custo da produção, principalmente também pelo aumento do dólar, né, boa parte dos insumos são dolarizados, né, e ele comenta, né, que nesse sentido é fundamental o cuidado com gestão de risco de preços e moedas, né, e isso é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, já Sem dúvida. fala, pode falar. Não, tranquilo, eu só dei uma continuada no que você ia falar. Quer falar? Pode falar, tranquilo. Não, não, pode tocar. Beleza. E daí falando um pouco sobre risco, né, e gestão de risco, a gente pode pensar gestão de risco de várias formas, né? Então existe o risco operacional, né, que é a questão da operação, né, da planta, de ter uma quebra de safra, por exemplo, né? E o risco comercial, financeiro, por exemplo, que seria talvez atrelado mais à parte de comercialização, nível de preço, a que nível de preço você fecha, e por isso os derivativos é importante no meio dessa gestão de risco. Mas é importante você entender qual que é o risco do seu negócio, né? Quais são os componentes de risco. Então aqui a gente trouxe um exemplo simples. Bom, imagine que você tem o telhado de depósito, por exemplo, de café e que esse telhado está com um problema e em uma chuva chove muito forte e entra água e molha todo o seu café. Então, assim, qual que foi o evento que causou esse risco? Então, o evento foi a chuva, a consequência desse evento foi a perda desse produto que você tinha em estoque, e a causa disso é a falta de manutenção, por exemplo, desse telhado. Então, você entender quais são os riscos, é muito mais fácil você conseguir ter essa visão para conseguir mitigar esses riscos. E daí, acho que falando um pouco de risco, um dos riscos que, por exemplo, principalmente as tradings, né, que estão, vamos dizer assim, no meio do caminho, seriam seria a questão do washout, né? E aqui eu trouxe um desenho bem interessante que ele mostra mais ou menos bem exemplificado toda a cadeia, né, do café e que existe muita gente no meio dessa cadeia e que, por exemplo, se o produtor que não entrega a sua produção como ele havia prometido, né, como você exemplificou, né, por exemplo, tem um acordo futuro de entrega, se ele não faz esse acordo ser cumprido, existe toda uma cadeia, né, que é afetada por conta desse não cumprimento desse contrato. Então, é um ponto importante de se entender que não, se você fechou a um nível de preço de, por exemplo, 200 cents dólar, libra, peso, isso não significa, não necessariamente, que a cooperativa hoje está ganhando em cima de você, porque muitas vezes ela fechou um derivativo
para se proteger da variação do preço no mesmo nível que você produtor, por exemplo, fechou com a cooperativa, né? Então, existe um compromisso e ele precisa ser cumprido. Nesse caso, né, que a gente está em uma situação muito adversa, né, de quebra de safra, né, Alex, é uma situação diferente, né? Não é por causa de talvez nível de preço que o produtor deixou de entregar o produto, mas sim por falta de produto mesmo, né? E daí vai também a questão da gestão de risco. Será que vale a pena eu comercializar, por exemplo, 100% da minha expectativa de produção para o próximo ano, né? Já travar um nível, um volume de entrega, e daí pode correr esse risco. Na verdade, É, a gestão de risco é importante para isso. Você sabe que pode ocorrer quebras, então vamos comercializar só 50% do próximo ano e talvez ao longo do próximo ano você vai fechando contratos futuros para casar com a sua expectativa real de produção. Né? E daí, Alex, você que conhece muito melhor do que eu, por favor, pode me complementar sobre esse tema de gestão de risco. a questão de risco climático era um tema, assim, até um pouco novo no café em relação ao tamanho das consequências. 2021 e 2022 têm sido anos de grande aprendizado, a nível de contratos, a nível jurídico, a nível de operação, para esse tipo de situação. No passado, era muito comum o produtor fechar 70, 50, 60, 70, 100%, às vezes até 110% da sua produção, porque na data da entrega, sempre havia uma maior oferta de produto. Então, era muito comum ele fechar um preço para entrega futura, ganhando todo o carrego daquela taxa de juros, que ele estava fechando um contrato lá na frente a um preço bem melhor do que um preço à vista, e na data da entrega, ele, se não tivesse o café, talvez ele iria no vizinho, comprava o café dele e fazia a entrega. Isso acontecia. É, no entanto, agora nós estamos passando por uma situação onde não há produto, não há produto. Então, como é que você vai no vizinho ali comprar café para poder tentar honrar o seu contrato, sendo que nem o vizinho, se você não produziu, seu vizinho também não produziu, então, e o preço do café estourou? Ninguém aguenta, né? O preço ficou nas alturas. Mas, assim, voltando um pouco ao tema central da sua discussão, é, dentro da gestão de risco, desde o produtor até a entrega para o importador, eu vejo que as trades estão muito bem amparadas por mecanismos e consultorias enfim, instrumentos que podem ajudar a mitigar os riscos que ela pode vir a encontrar durante o trabalho. Porém, eu acredito que o elo que mais precisa de melhoria no processo de gerenciamento de risco está do lado do produtor. Às vezes, assim, participando de várias palestras, sempre é abordado o tema de iniciou o plantio, vamos fazer um seguro de safra com o Sim, banco, e ocorrer importante. um evento climático, e se você perder toda a sua produção, tem alguma coisa que você consegue segurar? Então, os bancos já estão oferecendo vários tipos de seguro para safras, do café, do milho, da soja, enfim. E para fazer alguns custeios via banco, é necessário passar por esse seguro. Outra coisa que eu tenho visto bastante é que o produtor, assim que ele começa a injetar dinheiro dentro da sua produção, ele coloca capital em um ativo biológico que está ali na planta. E como é que você vai garantir que no futuro você vai ter dinheiro para pagar os custos que você está incorporando ou agregando dentro daquela lavoura? Então, existem alguns mecanismos ou algumas análises que se faz a nível de produtor rural, de modo que ele consegue ir realizando vendas para entrega futura, de modo a mitigar a divergência entre receita e despesa que ele está colocando dentro da lavoura. Ou seja, eu quero travar o meu custo.
eu tenho a expectativa de produzir 1.000 sacas de café o ano que vem. Ótimo, excelente. Essas 1.000 sacas, eu tenho que vender quantas sacas dessas 1.000 para que eu consiga pagar os custos que eu estou incorporando na minha lavoura. Então eu tenho que fazer uma trava de 500 sacas, 600 sacas. A Esse é o famosa relação de troca, né? Que o pessoal fala, né? Exatamente, mas com um olhar voltado para os custos. Ou seja, você tem o seguro da sua lavoura e depois você tem o dinheiro que você está incorporando ali. Você vai fazer uma trava do custo que você está incorporando. E uma terceira maneira aí também é o produtor, assim que ele colheu e tem o estoque disponível para comercialização, não tentar acertar a mosca na parede, ou pelo menos ele pode ir tentando acertar na região mais próxima dela. Como é que se faz isso? Fazendo travas escalonadas. Hoje eu vendo um pouquinho, o mercado tem alta, vendi. Amanhã o mercado caiu? Não, então amanhã eu não vou fazer nada. O mercado voltou, subiu um pouco mais? Eu travo. O mercado está caindo, não para de cair, então eu vou travando. De modo que no cenário, na média, você consegue fazer um bom preço de venda. Exatamente. Essa é uma ótima estratégia e é bem simples, né? Aí é só precisa gerenciar a questão de quantidade e volume que foi vendido para você não ultrapassar a quantidade total que você tem de Exatamente, expectativa, né? Mas é uma das exatamente, mais básicas e mais fáceis, vamos dizer assim, e que tem um bom resultado na maioria dos casos. E acho que é muito legal você ter abordado esse tema da questão do custo, porque se você for olhar o preço de venda do seu produto, é interessante você ter muito bem definido qual que é o seu custo, porque assim você consegue saber qual que é a sua margem em relação ao nível de preço que tem hoje, por exemplo, na Bolsa de Nova York, né? Então, assim, sem dúvida. será que os 240 cents libra-peso está cobrindo bem os meus custos e ainda me gerando uma margem boa? Por que não travar? Por que não travar pelo menos um Exatamente, pouco, né? Esse lado que você comentou, né? Vender um pouquinho ali. Porque exatamente, assim você garante que o seu negócio seja sustentável. No final das contas, o custo menos a receita tem que ser positivo, né? Então, exatamente. Senão o negócio não não para prospera. de pé, exatamente. Bem bacana. Caramba, tá show de bola esse bate-papo, hein, Alex? Bom, o papo tá muito bom, mas acho que se a gente continuar mais uma hora aqui, ainda tem muito assunto para debater e falar. Mas eu gostaria que você compartilhasse um pouco mais, Alex, sobre essa experiência do Achout, que é o que você comentou, que esses últimos anos têm sido uns anos de aprendizado e aprendizado gera informação, né? Gera novos conceitos, novas ideias. Se você puder compartilhar o que tem sido feito hoje no mercado em relação a shout, seria interessante. Acho que o primeiro ponto que tem que ser observado é que a parte jurídica das trades, não só do café, mas do milho, da soja, tem amadurecido muito os seus processos de determinação de compra para entrega futura. Ou seja, uma análise de risco do perfil do cliente, das garantias, de um acompanhamento da produção daquele cliente, ficou muito mais próximo das tradings do que anteriormente, porque o risco que hoje está se tornando real de uma não entrega de mercadoria compromete quase toda a cadeia de comercialização do café. Não quer dizer que se eu comercializei um café a R$ 500 e hoje está 1.400, que eu vou ganhar essa diferença de R$ 900 de um produtor. Na verdade, quando eu comprei o café a R$ 500, eu realizei um negócio de venda dentro daquele parâmetro de R$ 500. Então, se aquele produtor não entregar o produto que ele ficou comprometido de entregar, eu terei que ir ao mercado e comprar um produto a 1.400 para honrar o compromisso que eu fiz com o meu importador. Então, hoje as questões jurídicas ficaram muito mais
criteriosas em como negociar, com quem negociar, qual o histórico, como é o tamanho daquela lavoura, de modo a mitigar os problemas. E quando ocorre algum problema que é de uma intempérie climática, que não teve jeito, que não foi culpa de ninguém, existem alguns mecanismos de como analisar aquele washout. Antes passa pelo crivo, claro, de um técnico capacitado da área agronômica para ir até a lavoura, avaliar o tamanho da quebra, se realmente aquele produtor não colheu toda aquela quantidade prevista, e aí sim, em detrimento a essas informações e ao que o produtor tem disponível para comercializar, geralmente se faz uma análise entre o que foi negociado, o que deveria ser entregue, e se for uma resolução amigável, pode fazer uma divisão, um parcelamento dessa dívida em anos futuros, de modo a comportar aquela entrega que ele deveria ter feito e não fez. E, em cima disso, tudo é feito em relação à marcação a mercado, né, o famoso MTM, das posições de derivativos, de modo a entender o tamanho do ganho ou perda e o tamanho do parcelamento. Então, o que eu tenho visto é que, tanto do lado das trades, estão mais criteriosas, e, claro, o produtor, porque ninguém gosta de colher um produto que está esse ano escasso, entregar ele a 500, 600 reais e observando o mesmo produto sendo negociado na praça a 1.400 reais. É de partir o coração, mas faz parte do game. Show de bola, bem interessante. Bom, então, né, Alex, a gente falou bastante sobre a questão de mitigar os riscos, gestão de risco, né, e você nesse papel, né, como gestor de risco, uma das ferramentas, né, a gente falou de várias, né, então, por exemplo, para o produtor, utilização de seguros agrícolas é uma boa ferramenta para mitigar a questão operacional, né, do risco de quebra de safra. Mas uma das opções também, né, para você utilizar como mitigação de risco de preço, né, seria o uso de derivativos. E nós da Dank a gente tem uma ótima expertise sobre commodities, derivativos e gestão de risco. E por isso que a gente faz também os nossos cursos abertos para você que tem interesse de entender e aprofundar mais sobre a questão de derivativos e gestão de risco. A gente tem dois cursos. Um vai começar agora, nessa semana. Então, caso você tenha interesse, o curso de práticas de hedge e uso de derivativos, o de gestão de risco, né, que a gente utiliza métricas como VAR e teste de estresse. Esse daí, infelizmente, para esse ano a gente não tem mais. Inclusive, o Alex foi um dos nossos alunos e um ótimo aluno. Né? Os dois cursos. Boa. E é isso. Obrigado, vocês que nos assistiram até aqui. Alex, muito obrigado por você disponibilizar do seu tempo e do seu conhecimento para a gente bater esse super papo. Adorei a sua presença e adorei o nosso bate-papo. Obrigado, hein? Beleza, o prazer foi meu, viu? Conta comigo. Valeu.